responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Aleluia. É tão bom quando o louvor já faz a maior parte do trabalho. É tão bom quando nós podemos ser guiados pelo Espírito e fluir dentro de uma inspiração daquilo que está dentro do coração do Pai. E hoje você começou a louvar ao Senhor. Músicas, louvores, que já começaram a preparar seu coração para aquilo que Deus quer compartilhar conosco hoje pela manhã. Sabe, amados, nós vivemos um tempo muito distinto, nós estamos vivendo os últimos dias, quem crê nisso? E a Bíblia fala que nos últimos dias o nosso procedimento teria que ser diferente. Paulo, através do Espírito Santo, ele sempre trouxe advertências a respeito de um comportamento diferente para os últimos dias, porque ele disse que os últimos dias seriam muito maus. Nós viveríamos pressões como nenhum outro momento, nenhum outro tempo, nós viveríamos mudanças, e nos últimos dias influências diferentes se levantariam. Então nós não poderíamos mais viver como nós vivemos há 10, 15, 20 anos atrás. Os tempos hoje são outros. E quando nós ouvimos isso e sabemos que os tempos são outros, o nosso procedimento não pode permanecer o mesmo. Nós temos que nos amoldar e nos adaptar e nos preparar para aquilo que nós vamos viver e que nós já estamos vivendo. A Bíblia diz que as trevas, elas cobririam a terra. E nós vemos a influência do diabo usando o sistema desse mundo para trazer uma influência tão forte como em nenhum outro momento da humanidade. E sabe por quê, queridos? Porque o tempo dele está se esgotando, então ele precisa correr atrás para ver, para alcançar a maior parte das pessoas que ele puder. Mas diga comigo, eu não faço parte mais do reino dele. Diga, eu estou fora. Amém. Mas embora nós não estejamos mais vivendo no mundo, como o mundo vive, lá no mundo, sendo cidadãos do império das trevas, muitas vezes nós trazemos algumas influências nessa nossa mentalidade. Embora nós estejamos servindo ao Senhor e Jesus seja o Senhor da nossa vida, isso acontece de fato e de verdade dentro do nosso espírito na hora que nós nascemos de novo. Mas como eu falei ontem, Deus ele sempre nos dá instruções, porque quando nós recebemos Jesus, amados, isso é a porta. Existe todo um caminho a percorrer. E muitas vezes nós achamos que o fato de termos levantado a mão um dia foi suficiente. Eu te digo, é suficiente para você entrar. Mas você ainda precisa permanecer fazendo alguma coisa. Você ainda tem uma carreira. Porque o fato de você desfrutar de uma casa não é só você entrar pela porta. Quando você entra pela porta, amado, o máximo que você pode ver é uma sala de visita. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio morar dentro de nós para nos ajudar a vivermos agora essa vida que nós temos. E se nós não estivermos dependendo dele para nos auxiliar, por mais que tenhamos a sua presença, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que faz parte do reino. Porque depende de uma mudança de mentalidade. E sabe, dentro dessas coisas que o diabo tem levantado nos últimos dias, existe uma grande arma que ele tem usado, principalmente contra as mulheres, que é a questão da aceitação. E a aceitação é algo, amados, que faz com que nós vivamos conflitos por dentro. Porque aí se levanta outra palavra chamada comparação. Nós temos vivido, nesses últimos dias, comparando a nossa vida
com os procedimentos, com os padrões, não apenas do mundo. O mundo tem estabelecido padrões de comportamento, de beleza. O mundo tem estabelecido padrões de estruturas, de organizações, de hierarquias. Mas essas coisas, elas estão corrompidas porque não têm base na palavra. Mas, infelizmente, algumas dessas coisas, elas têm entrado sorrateiramente, como a palavra diz, no nosso meio. E aí nós vemos uma deturpação dos valores, nós vemos uma falta de entendimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus nos fez ser, daquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. E muitas vezes, por não termos a visão correta do que Deus tem para mim, ou para você, faz com que nós comecemos a usar de comparações. E o que é uma comparação? Comparação é examinar simultaneamente duas ou mais coisas para lhes determinar as semelhanças, as diferenças e as relações. Eu costumo dizer que comparação é uma desgraça. Comparação com coisas e pessoas não é o padrão que Deus estabeleceu para que você cresça ou para que você meça a sua vida para saber se ela está andando certo ou não. Porque o meio de comparação que Deus estabeleceu sobre a nossa vida é seu Filho e a sua palavra. A sua comparação, mulher, não é outra mulher que também está num processo de crescimento. Nós podemos pegar das pessoas aquilo que é bom. Mas nós devemos ainda olhar através do espelho da palavra, para saber se mesmo aquilo que outras pessoas estão fazendo de bom, cabe ou se encaixa com o propósito de Deus na nossa vida. Porque cada uma de nós temos uma carreira específica. A minha carreira não é igual à sua. Por mais que tenhamos o mesmo chamado, amados, os destinos são diferentes, as pessoas que vamos alcançar são diferentes, as regiões que vivemos são diferentes, tudo é diferente. E nós temos que entender essas diferenças, para que nós não venhamos a viver debaixo de uma escravidão de comparações. Nós olhamos para pessoas e dizemos, poxa vida, a minha vida é uma miséria, porque a comparação ela pode levar você para dois extremos. Ou ela te leva para um nível de superioridade, quando você compara a sua vida com uma pessoa que aparentemente, aos seus olhos, está vivendo abaixo de você, aí você diz, nossa, eu estou bem na fita, porque olha fulana como está. Ou você pode ser levada para outro extremo da comparação, que é a comparação da inferioridade. Que é quando você pensa e você tem como alvo e como objeto de comparação uma pessoa que também, aos seus próprios olhos, está vivendo num nível acima e você diz, poxa, eu sou mesmo uma desgraça. Eu sou mesmo um fracasso, eu não tenho fé, porque olha como essa pessoa vive. Olha o que ela tem. Mas eu te pergunto, quantas vezes você olhou para essa palavra para saber se você realmente estava vivendo e fazendo e sendo aquilo que é propósito de Deus para a sua vida? Quantas vezes você se colocou diante do espelho da palavra e se olhou através dele, ao invés de um espelho natural que revela imperfeições, que na maneira natural não tem como mudar, e que por causa disso nós vivemos uma corrida louca e frenética para tentar alterar coisas, porque aos nossos próprios olhos nós somos imperfeitas. Sabe, queridos, eu não sou contra você mudar alguma coisa para melhorar. Eu sou contra a motivação errada. Quando você não se aceita e quando você não vê da maneira como Deus te vê. E você tenta fazer coisas para ser outra pessoa que você não é. E muitas vezes nós estamos olhando umas para as outras, já nos comparando. Nossa, olha o sapato dela e olha o meu. Olha o cabelo dela e olha o meu. Olha o jeito dela.
e olha o meu. Mas o que é que Deus diz sobre você? O que é que Deus fala sobre você? O que é, amado? Qual é a visão de Deus para a tua vida? Eu lembro que quando eu me converti, eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu era oprimida. Eu tinha medo. A minha vida era governada por um espírito de medo terrível, que me limitava, que me paralisava, que me colocava no canto da parede, sem liberdade, sem atuação. Eu lembro que quando eu me converti, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, eu ministrando para muitas pessoas. E eu disse, Senhor, essa visão ela não pode ser sua para mim, porque eu não sou assim. Eu não sou isso que eu estou vendo. E sabe, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, que um dia nós nos conhecemos segundo a carne, mas agora a nossa realidade muda, então a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque o que tem poder de determinar a nossa vida é agora, de dentro para fora. E aí eu comecei a me expor à palavra. Foi quando o pastor Bud e Jenny chegaram em Campina Grande. E quando nós começamos a ouvir a palavra falada através deles. Amado, aquilo satisfez uma busca que havia dentro do meu coração. Porque a palavra de Deus diz, conheça essa verdade. Conhece essa verdade. Não a verdade que pessoas pensam que é a verdade. Não parâmetros que pessoas estão dizendo que é o parâmetro certo. Mas conheça essa verdade. E essa verdade, é essa a verdade que vai libertar você. Não é a verdade do que pessoas dizem. E sabe por quê, amado? Porque existem coisas que são muito relativas de pessoa para pessoa. Um exemplo. Uma pessoa com 1,70 m, geralmente dizem que, mulher, né? Que ela precisa ter 10 quilos a menos. Mas eu com 1,70 m, com 10 quilos a menos, eu fico muito, quer dizer, eu não consigo ficar feia. Começa por aí. O máximo, eu fico esquisita. Porque a minha estrutura é larga, é grande. E sabe, quando eu era pequena, eu comecei a nadar e isso fez com que os meus ombros fossem largos. Isso por um tempo na minha vida, amados, isso foi algo que me machucou. Porque eu acho lindo quem é fininho em cima. Mas e aí? Neuzinha, você não é assim. Mas sabe, um dia Deus falou para mim, sabe por que você tem costas largas? Para aguentar o tranco. Toda maneira que você foi feita por um propósito. Sabe por que eu tenho a boca grande? Neuzinha, a sua supera. É para que quando eu fale, saia tudo aquilo que eu preciso falar, amado. Quando eu sorria com força mesmo para você ver todos os meus dentes. Deus te fez de uma maneira tão específica. Eu não estou dizendo que por causa disso, você não tem que se ajeitar, você não tem que fazer coisas. Pastor Bud, ele diz assim, com respeito à maquiagem, ele diz um pouco de reboco. Nunca é demais. Às vezes precisamos mesmo de um reboco, né?
Mas eu comecei a ver que tudo aquilo que faz a nossa vida, tudo aquilo que está nos cercando, sempre existe comparações. O tempo inteiro. Homens, às vezes, eles são mais desencanados sobre isso, mas a mulher, o bichinho abençoado para se comparar. E isso é uma desgraça. Porque isso nos aprisiona. Porque nós estabelecemos outras pessoas como alvo, como nosso alvo, como objeto da nossa comparação. E Paulo diz, você não precisa abrir lá. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10 e 11, ele diz assim: considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ou seja, Paulo está dizendo, meu alvo de comparação nem é o que as outras pessoas estão fazendo, e nem a comparação ela não deve ser feita de você para você mesmo. Porque todos os dois tipos são errados. Nós temos um alvo e esse alvo é Cristo. E a Bíblia diz, olharam para Ele e foram iluminados. Quando você olha para Ele, você recebe a iluminação dEle. Você começa a se conformar com a imagem que Ele tem para a sua vida. E eu lembro que quando eu me converti, Deus me deu esse sonho. Eu comecei a receber a palavra. E um dia, dentro da sala de aula, eu ouvi um professor dizendo o seguinte. Ele disse, comece a aplicar e a buscar na palavra de Deus passagens que vão dar a você a condição naquela área que você é fraco. Busca referências naquelas áreas em que você ainda não está fortalecido. E, amado, a minha área era medo. Medo produz insegurança. Te paralisa, te limita. Porque se você estiver no âmbito daquela comparação com alguém inferior, você se sente superior e você trata com indiferença aquela pessoa. Mas se você um dia se encontra com uma pessoa que você considera mais do que você, acabou você. Acabou a sua atuação, acabou a sua ousadia, você não tem força para fazer absolutamente nada, porque a presença daquela pessoa, ela te limita, ela te intimida. Vocês estão entendendo? Maturidade é você ter uma consciência por dentro de quem você é, do que você foi chamado para ser, independente de lugares, pessoas e situações que possam acontecer por fora, aquilo não vai te intimidar mais, porque agora você sabe quem você é. Ontem eu falei aqui, porque eu ministrei depois da Mama Jen, e eu disse, ministrar depois de Mama Jen é osso. Mas sabe, amados, eu entendi que a unção que está sobre a vida dela é uma para subir por um lado da montanha, mas a minha é outra para subir por outro lado da montanha. Ninguém, amado, pode ser tudo. Só Ele é tudo em todos. As habilidades que eu tenho, amado, você não tem, mas as que você tem eu não tenho. E é por isso que nós somos corpo, para um se unir ao outro e assim dar a forma da plenitude que é a igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos dele. E eu comecei a buscar passagens na Bíblia para colocar naquela área que eu era fraca. E eu comecei a descobrir passagens como Provérbios 28:1, que diz, o justo é intrépido como leão. E eu comecei a declarar, Pai, eu sou intrépida como uma leoa.
No início, quando eu falava aquilo, parecia mentira, porque eu batia a perna uma na outra. Minha irmã tinha raiva de sair comigo, porque quando ela tinha os namoradinhos dela, meu pai e minha mãe sempre me colocavam para segurar, não era nem vela, era um castiçal inteiro, amado. Ai, que raiva que eu tinha. Aí os pretendentes, querendo agradar, todo pretendente sempre quer agradar a família, né? A cunhada, os pais e as mães. Aí vinha. E eu tinha tanta vergonha e tanto medo de gente, que eu ficava que nem aquelas matutas, Pedro Boca. Me expor a situações abertas assim, para mim era um tormento. Porque eu me sentia intimidada. Aquilo me oprimia. Agora, por fora, ninguém dizia, porque quando eu chegava dentro da sala de aula, quando eu estudava, aquela insegurança era transformada, era disfarçada pela atitude de liderança. Mas quando eu colocava o pé dentro de casa, pensamentos de opressão, de morte, de fracasso, ficavam me oprimindo o tempo inteiro. E o diabo dizia, você não vai dar para nada. Eu não conseguia ver minha vida longa. Eu não conseguia me ver com 25, 30 anos, 35, 60. Se Jesus não voltar, amados, eu vou ficar velhinha daqui para lá, cheia da força e do vigor do Senhor, fazendo a obra de Deus. Mas eu não conseguia me ver assim. E pensamentos dizendo, foge. Se mata. Para que você serve? Olha você, que traste. Insegurança de tudo. Mas eu comecei a aplicar a verdade. O remédio de Deus nas minhas feridas. Queremos curar, amado, feridas, causando outras marcas que às vezes são tão profundas quanto aquelas que nós temos. Deixamos pessoas nos marcar e nos manipular. Como a Dani falou. Temos dentro de nós uma necessidade de sermos aceitas. E para que nós sejamos aceitas, fazemos qualquer coisa para sermos amadas. Até mesmo comprometer os valores que temos dentro de nós. Abrir mão do que é certo para ter uma migalha de amor de alguém ou de algo. E nos submetemos às vezes a tratamentos e a relacionamentos que não são o melhor de Deus para a nossa vida, porque mendigamos. Estamos numa busca, quase implorando, me ama. Quando na verdade, nós queremos que um homem dê a sua vida por nós e diga eu te amo e faça tudo por nós. E eu quero te dizer, amados, hoje pela manhã, um homem morreu por você. Por tanto te amar. Não existe amor maior do que esse. Pai, obrigado porque você não me deu espírito de medo. Mas você me deu espírito de poder, de amor e de mente equilibrada. Essas eram as minhas declarações. Várias vezes por dia. E às vezes nós não percebemos, amados, que aquilo funciona. Que aquilo está causando mudanças. Nós não nos vemos crescer. No nosso crescimento natural, você não chegava na frente do espelho um dia, aí dizia, eita, cresci 2 milímetros hoje, uau! Nós não percebemos. Mas sabe quando é que nós percebemos que crescemos?
Quando você começa a viver circunstâncias que você viveu antes e começa a ver que agora as suas reações mudaram. Você pensa que você não está crescendo e que a palavra, amado, não está causando o efeito que ela foi enviada para causar, mas vai chegar um momento que você vai se deparar com circunstâncias que antes te deixavam prostradas e agora, nem que seja um sussurro, já começou a sair da sua boca. Nós chegamos às vezes aqui na frente e só contamos a parte de, eita, aconteceu um problema na minha vida, eu peguei a palavra e venci, mas nós não contamos as entrelinhas. Que muitas vezes você não tem força para abrir a boca, mas Deus não está vendo a altura da sua voz quando você declara a palavra, a gritaria que você faz, às vezes tudo o que você vai conseguir dizer é, eu te amo, Pai. E aquilo, para aquele momento, é toda a força que você tem. E Deus aceita como sendo a maior manifestação de fé. E vai ter outros momentos que você vai ficar, eu te amo, Pai, e Ele está dizendo, você pode dar mais. E aí o que é que acontece? Comecei a declarar a palavra, declarando a palavra. E uma coisa me atormentava, porque quando chega no segundo ano do Rema, nós pregamos. E eu dizia, meu Deus, eu vou pregar para meus professores, mas naquela época, eu sou da primeira turma. Então não tinha outras pessoas ministrando. As pessoas que tinham ministrando naquela época eram Mama Jen, Pastor Bud, Pastor Geraldo e outra americana, Alexandra. Eu digo, pronto. Eu digo, meu Deus, o top do top. E eu sou quem? Abri a boca diante dos meus mestres americanos que fizeram rema com o irmão Reagan. Ai, Jesus, chega naquele dia no arrebatamento, Pai. Mas a palavra funciona. Ela não volta vazia, amada. E outra coisa, quando você declara ela, quando a Bíblia diz lá em Jeremias 1,18, que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, essa palavra velar, quem aqui já ferveu leite? Você sabe, amado, como é que você ferve leite? Você coloca o leite lá no recipiente e você sai para arrumar a casa, não é assim? Não! Você fica constantemente em vigilância. Porque você sabe que uma disfarçada para o lado, e você sabe que droga é limpar fogão de leite. Porque aquilo ali gruda se você não limpar logo. Então você fica ali, ó, sem nem piscar. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele vela sobre a sua palavra, é no sentido de vigiar, o ponto de dizer, olha, eu estou te olhando, palavra. A palavra que saiu da minha boca, você vai ter que executar aquilo que eu disse que você tinha que fazer. Deus está velando sobre, quando você declara a palavra dele, ele começa a exercer vigilância para que ela se cumpra na sua vida como ele determinou. Ela não vai voltar para Deus vazia. Porque ela não foi criada, amado, de um momento apenas para encher uma página que Deus disse, não, acho que a Bíblia vai ficar muito pequena, precisamos falar mais algumas coisas. E eu quero te dizer, amado, uma das coisas principais, a Bíblia, ela foi falada para ser escrita, mas ela foi escrita para ser falada por mim e por você. E eu comecei a declarar essa verdade. E a minha primeira prova era exatamente o dia da minha primeira ministração. Você pode não acreditar no que eu vou te dizer agora. Aí é entre você e Deus. Mas naquele dia, amado, meu coração batia tanto que eu percebia minha roupa mexendo. Tinha um negócio vivo por aqui, estava mexendo aqui alguma coisa.
nervosa. Eu, minha irmã, minha mãe, íamos ministrar no mesmo dia, e como nós éramos o grupo da secretaria, todo mundo queria ver a nossa ministração. Aí tinha um monte de espias lá. Carnais. E quando chegou lá no dia, o momento se aproximando, aí parece que começa aquela música, parece a música do tubarão. E você olha para o relógio e você vê. Eu vou dar uma dica aqui, mas faz de conta que você não ouviu isso, tá bom? Eu vou falar um negócio aqui, faz de conta que você não ouviu. Opa! Mas é light. Eu percebi que no dia da ministração, o pessoal às vezes se atrapalhava porque ficava olhando para o relógio. E aí eu combinei com Suelen, a esposa de Guto. Eu disse, Suelen, tu senta lá atrás. E aí tu vai fazer o seguinte. Quando faltar 5 minutos para terminar meu tempo, aí tu faz assim, ó. Porque eu percebi que as pessoas perdiam a noção do tempo, e aí quando ia acabar o tempo, elas não tinham dito nada ainda. E aí a ministração ficava sem sentido. E aí eu disse, ó, quando faltar 1 minuto, aí tu faz assim, e aí eu solto a frase de efeito e acabo. Tá pensando que eu sou besta? É. E eu lembro que quem estava naquele dia era a Mama Jen. Ai, meu Deus. Mama, só a graça. E ela sentada lá na frente, com uma prancheta, com uma ficha. E eu digo, o que será que ela vai escrever de mim ali? E quando ela disse, eu estava sentada lá atrás, e quando ela disse, Sâmia, amada, em 2 passos eu cheguei aqui na frente. Mas quando eu vi que eu era próxima, eu disse, Senhor, a sua palavra diz que o Espírito Santo, ele é o meu ajudador. E que essa unção, ela me ajuda e ela me capacita. Eu vou confiando na sua unção. Não vai ser eu falando. Vai ser você falando através de mim. E quando eu cheguei aqui na frente, que eu peguei o microfone, amada, aquilo foi minha experiência. Às vezes nós provamos de experiências diferentes por causa do nível de coisas que às vezes Deus quer alcançar. Não se sinta e não se compare como inferior se a sua experiência não foi tão espetacular como a minha. Porque talvez algumas pessoas dizem assim, às vezes eu conto essa experiência e as pessoas dizem, nossa, eu não sou tão espiritual como você. Não, amado, pelo contrário, eu era muito carnal, então eu precisava de uma coisa forte para Deus me mostrar mesmo. Que aquilo era verdade. E quando eu peguei no microfone, eu percebi como um manto. Era como um casaco de pele. A sensação é essa, me envolvendo. E na hora que aquilo veio sobre mim, era como se eu tivesse saído de dentro de mim, tivesse ficado aqui do lado, me vendo. Porque na hora que a unção veio, já não era mais eu. E eu lembro que pessoas começaram a chorar, porque eu acredito mais que quando elas olharam aquilo, elas não acreditavam que era a mesma pessoa, tímida, fraca, envergonhada, encabulada, que estava ministrando ali na frente. E eu olhei, eu disse, meu Deus, não sou eu. E Deus falou para mim, aí é que você se engana, filha. Essa é a que eu criei. Você se conhecia segundo a carne. Dentro dos parâmetros que o mundo, que pessoas, que amizades, e que o próprio diabo determinou e formou. Mas quando você começa a se alimentar da verdade,
e se levantar dentro da unção. Amado, aquela palavra tem poder de sair arrebentando toda forma, estrutura, construída, todo o gesso que te engessa, quebrando todo o jugo sobre a sua vida, para que a pessoa que está aí dentro de você, que foi a que Deus criou, saia, nasça, floresça, brilhe, se manifeste para o louvor da glória dele. E às vezes quando eu falo, e quando eu digo isso, que eu era muito tímida, as pessoas dizem, isso é mentira. Porque elas me veem, às vezes, ministrando. E vocês deram sorte. Ontem e hoje. Porque eu estou calminha. Mas Deus, Ele me ungiu. De uma forma para confrontar. E isso era outra coisa agora que eu precisava entender. Porque quando eu terminei de ministrar, e como os alunos não têm acesso às fichas. Mas como nós éramos da secretaria. Um dia eu cheguei, já tinha me informado, e eu vi a ficha que ela tinha preenchido. E quando eu li aquela ficha, eu quase caio no chão. Porque ela colocou uma observação assim. Apta para ensinar no centro de treinamento. Eu fiz, quê? Tá doida? Aquilo foi uma coisa tão além da minha imaginação. E sabe por quê? Porque Deus estava me mostrando uma pessoa agora que eu não conhecia. Sabe, amados, Deus quer te apresentar a você mesmo. Criada por Ele. Que muitas de vocês ainda não conhecem. Você é muito maior por dentro do que você é por fora. E aí começou agora um segundo processo. Que era o processo de quê? Eu me formei em 93, 94, fiquei em Campina Grande, foi o tempo que Deus começou a falar comigo a respeito de ir morar em Recife. E aí, em 95, foi meu primeiro ano. Como diretora, nós fomos estabelecer a primeira filial do centro de treinamento no Brasil, que foi em Recife. Aleluia. Conheci irmã Lucinha, o pastor Cícero lá. Era meu primeiro ano como professora, diretora, tesoureira, diaconisa, conselheira, louvadeira, que aquilo não era ministério de música, faxineira. Porque quando você começa algo, você não tem tantas pessoas, então tu é bombril mesmo, 1001 utilidades. Eu pregava, eu administrava, eu orava por mim, eu impunha as mãos, eu caía, eu me segurava e eu me cobria. É assim que é no começo. Mas graças a Deus que não permanece assim. E aí era uma nova fase. Só que era uma fase que eu estava me descobrindo como aquela nova pessoa que Deus estava revelando, e ao mesmo tempo agora eu tinha que discernir a unção, a roupa ministerial que estava sobre a minha vida. E eu lembro que quando eu comecei, vem aquelas pessoas com toda a intenção boa. Mas às vezes quem diz que só a intenção boa ajuda, às vezes a intenção boa também machuca, aprisiona. Se aquilo que é dito não é o que Deus quer que seja dito. Pode ser bom o que for. Mas às vezes nós falamos coisas, tentamos já criar um parâmetro sobre as outras pessoas sem nem saber o que Deus tem para a vida dela. Quando você tem uma direção é diferente. Eu sei que a maioria daquelas pessoas fizeram na melhor das intenções. Eu era muito inexperiente. E eu lembro que as pessoas começaram a dizer para mim, antes de eu ir para Recife, começaram a dizer, ei, você agora vai ser ministra. Olha, você agora vai pregar. Você agora não pode se comportar só como uma menina da secretaria. Olha, você agora tem que agir assim.
Olha, você tem que falar assim. Olha, você tem que se vestir assim. E os parâmetros de mulheres que nós tínhamos era a Mama Jen, a Alexandra, e de uma maneira mais abrangente, nós tínhamos naquela época bem em evidência a Valnice. Não tínhamos muitas mulheres ministrando como temos hoje. Graças a Deus, porque temos crescido, temos avançado e temos descoberto chamados dentro de nós. Mas algumas pessoas começaram a estabelecer parâmetros. Só que, amados, não sei se você sabe, mas eu vou te dar uma grande revelação hoje pela manhã. Mama Jen só tem uma. Lucinha só tem uma. Janaína só tem uma. Eliane só tem uma. Graças a Deus. Silvia, graças, milhões de graças a Deus que só tem uma. Lilian só tem uma. E Sâmia, graças também. Ministrar com família é uma bênção. Porque eu dei muito trabalho ao Senhor. Então, graças. E sabe, eu comecei a olhar para tudo aquilo que eles determinavam e eu comecei a colocar em cima de mim. E, amada, eu não sei se você chegou a conhecer a Alexandra, mas naquela época a Alexandra, ela vestia vestidos floridos e meia branca. E aí, como as pessoas estabeleciam padrões, olha a Alexandra, eu comecei a ter alguns vestidos florais e comecei a usar meia calça branca. Sente o drama. E hoje, quando eu vejo aquelas fotos, eu digo, glória a Deus, porque a verdade liberta. E eu comecei a ministrar e comecei a fazer as coisas. Mas eu era 5 pessoas diferentes. Uma hora eu me lembrava de um jeito, de um gesto, de um procedimento de um, e eu começava a agir segundo aquilo. E eu começava a agir depois segundo outra pessoa, e eu era 5 pessoas em uma. E sabe, amado, o corpinho que Deus te deu só tem espaço para um. Os outros vão ficar pendurados em algum lugar. E quando você tem pesos excessivos, amados, pendurados, que você não tem a estrutura para carregar, você vai ficando lento e vagaroso e você não vai conseguir correr a carreira. E a maneira como Deus me usa, Ele disse desde o início, era algo para trazer alinhamento, exortação, ajuste. E eu admirava as pessoas que chegavam no púlpito e falavam coisas e todo mundo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e rindo o tempo todo. Quando eu ia dar aula no Rema, quando tocava o intervalo, todo mundo, aleluia, glória a Deus, ainda bem que acabou. E as pessoas chegavam para mim e diziam, irmã, próxima aula eu não venho. Eu disse, por quê? Porque eu vou sair daqui direto para o hospital, porque eu estou toda machucada. E sabe, eu chegava em casa, depois desses cultos e dessas aulas, eu chorava demais. Porque eu queria ser aquele pregador. Eu dizia, Senhor, eles não me amam. Eles não recebem a palavra. Eu não gosto de falar assim. Por que você só me leva para falar coisa dura? Assim ninguém vai me amar. Toda vez que, uma vez me chamaram para ministrar na igreja de Guarulhos, olha o tema, combate. Eu ministrei dentro de um ringue. Você tem noção? Quantas vezes foi chamada de Joana Batista? General de saia.
Porque na época da escola, quem faz o remo ou quem já fez, sabe que a saia é... Muito bem. E não pode ter lascão ou a fenda da saia muito em cima. E um dia uma aluna minha chegou com a saia no pé, mas a fenda aqui, uma do lado e outra do outro. As monitoras barraram ela, claro, porque você tem uma saia dessa, quando você cruza a perna, mas até as amígdalas são reveladas. E aí as monitoras mandaram ela descer, porque ela estava rodando o dedo lá. E quando ela entrou, eu já captei a mensagem, porque, amados, glória a Deus, porque o meu olho é assim, com objetivo. Meu sobrinho disse, titia, tu também vê tudo. Quase. E quando ela entrou, que eu vi aquela fenda, e ela veio assim, eu digo, quer assistir a aula? Geralmente nós temos uma saia, mas naquele dia a saia já estava emprestada. Eu disse, quer assistir a aula ou quer ir para casa? Quero assistir a aula. Eu disse, pois vem aqui. Peguei um grampeador. E grampeei a saia dela de cima até embaixo. Eu disse, pronto, agora eu podia assistir a aula. Amada, essa mulher queria ver o diabo e não queria me ver. Mas olha meus cabelos brancos de preocupação. Quer andar certo? Não quer ser corrigida? Ande certo. Opa, estou percebendo aquela unção fluindo aqui agora. E eu lembro que um dia, eu sendo atormentada por isso, eu fui para Campina Grande, estava tendo um evento. E eu estava sentada assim, o pastor Bud estava ministrando. E ele disse, filha, fique em pé. Eu fiquei em pé. Ele começou a chorar e disse, você é como eu. Ele disse, você não foi levantada nem estabelecida para agradar as pessoas, nem para falar o que elas querem ouvir. Você foi chamada e ungida para falar o que elas precisam ouvir. Elas gostando ou não, não se intimide com a cara de ninguém. E aí Deus pegou e trouxe uma palavra ao meu coração e Ele disse, Sâmia, eu só unjo o que é original. E sabe, amados, no dia que eu me desfiz daquelas 5 pessoas que eu não era, eu comecei a me divertir ministrando. Eu comecei a desfrutar da unção fluindo na minha vida. E ministrar não era mais um tormento. Porque toda vez que eu estava pronta para ministrar, escalada para ministrar, fosse na escola ou fosse num culto, eu começava a me atormentar. Porque eu dizia, meu Deus, e agora? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou falar? E eu tentava sempre conformar a ministração com algo que fosse agradável. E, amado, quando você está debaixo de medo, de cobranças e de comparações, você fica acuado, você não tem expressão, você não tem liberdade. Mas sabe, hoje eu tiro o sapato se estiver apertando meu pé. Sabe, hoje eu vou fluir, amados, dentro do que Deus me chamou, porque eu descobri a maneira como Ele me ungiu. Eu descobri a maneira como Ele me fez. Eu sei que tem muita coisa para ser tratada ainda, e muito caco que ainda vai voar, porque é um aperfeiçoamento diário. Mas, amados, glória a Deus, porque eu sou livre para ser e fazer o que Deus me chamou. Jesus não agradou todos. Por que você acha que você vai agradar? Jesus, a palavra que Jesus ministrou não foi aceita por todos. Por que você acha que a sua eles vão aceitar? E eu não estou pregando, amado, irreverência e rebelião, dizendo, eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Isso já é uma demonstração que Deus não está nada envolvido nisso. Porque quando nós somos verdadeiramente algo de Deus, amado, você não tenta agir com soberba, você age com humildade. Nós precisamos entender quem Deus nos chamou para ser. Porque uma vez que você entende quem Deus te chamou para ser, você vai começar a mudar o que precisa ser mudado, porque quando você olha para o espelho e você olha para você e diz, opa, isso não faz parte mais da nova.
Eita, essa maneira de falar não condiz mais com essa nova. Essa maneira de se vestir não condiz mais com a nova. E quando você começa a enxergar a visão de Deus para a tua vida, você precisa começar agora a fazer o quê? Aceita e começa a declarar essa realidade sobre a sua vida. Porque nós pensamos que só porque somos salvos, tudo vai cair na nossa cabeça. Mas, amados, Deus nunca vai retirar você de um ambiente de exercer fé. E fé é uma convicção no seu coração e uma declaração constante saindo pela sua boca. Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu quero ler 2 passagens. Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Aqui ele está falando o exemplo do fiador. Porque principalmente, antigamente, as coisas não eram feitas de uma forma bem diferente como é feita hoje. Hoje você vai alugar uma coisa e você tem que ter avalista, fiador, você tem que ter toda uma documentação, você tem que às vezes dar um dinheiro com não sei quantos meses de antecedência. Você tem um monte de burocracia, por quê? Para que sustente aquele contrato, porque hoje as pessoas não sabem mais honrar a sua própria palavra. E, amado, o seu caráter é medido pelas suas palavras também. Se você não acredita no que você diz, como você vai acreditar no que Deus diz? E aqui está falando nesse aspecto, mas eu quero me deter aqui no versículo 2, que ele diz assim: você está enredado com o que dizem os teus lábios. Essa palavra enredado é emaranhado. Você já viu um novelo de lã? Quando ele solta, quando você solta todo aquele fio e você não faz logo a bolinha com ele, e se você deixa as pontas soltas, você já viu como é que aquilo fica? Cheio de nó. E aquilo é um ninho só, uma confusão. Aquilo se emaranha. E se ela entra e ela se liga nos lugares nos seus pés, você não tem como andar livremente, porque você está enredado, você está emaranhado por aquela situação. E a Bíblia diz que palavras fazem isso. Palavras, elas te envolvem. Palavras, elas te cercam. Eu vejo pessoas que têm o desejo de acertar. Elas querem acertar. Eu não tenho dúvida que você quer acertar. Eu não tenho dúvida, amado, que você não ame ao Senhor. O problema não é, às vezes, o que está dentro do seu coração, mas o ponto é, o que você está declarando não está te ajudando para que essa verdade, esse desejo que está dentro de você seja estabelecido. Você entende isso? Porque você diz, Senhor, eu quero te servir, mas eu não consigo. Pronto. Senhor, eu quero te agradar, mas eu sou fraca. Pronto. Você vem, aí quando chega na hora de você dar aquela palavra que rompe, aí você libera uma palavra que declina. Não uma que levanta. E ele diz, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Isso para o bom ou para o ruim. E quando essa palavra preso, no hebraico é capturado, pego.
Você está preso por aquilo que dizem os seus lábios. Você foi capturado por aquilo ali. Então, quando você diz, eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo, aquela palavra pregou em você. E aonde você chegar, aquela palavra já chega junto com você. Então, na hora que uma circunstância se levanta, qual é a palavra que vai estar diante daquela circunstância? Fraqueza. Você foi preso por aquilo ali. Aquela palavra está impregnada em você. Logo, você desfalece diante daquela situação, porque você mesmo declarou como já seria a sua ação. Mas eu quero que você abra agora lá em Gênesis, no capítulo 1. E eu vou encerrar com isso. Gênesis capítulo 1. Versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava como? Sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E, diga aí, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora veja só que coisa interessante. A Bíblia não diz que a terra era, a Bíblia diz que ela estava. Na realidade, o original estava. Ela não foi criada imperfeita, porque quem fez o céu e a terra foi Deus. E Deus nunca faz nada com defeito, imperfeito, distorcido e atrofiado. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Mas diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas. Ou seja, 3 características. Digam comigo: sem forma, vazia e havia trevas. Preste atenção aqui. Mas diz que o Espírito de Deus estava lá. Não parece uma coisa oposta? Como é que o Espírito de Deus está em um lugar e esse lugar ainda está sem forma, vazio e em trevas? Não parece uma coisa completamente contraditória? Então vem uma pergunta para você hoje. É possível o Espírito Santo estar em um lugar e esse lugar permanecer do mesmo jeito? Sim. Não é pelo fato do Espírito Santo estar habitando dentro de você que as coisas vão acontecer. Porque se fosse por isso, amado, você já seria uma pessoa muito diferente. Não é só pelo fato do Espírito Santo estar aqui hoje pela manhã que tudo vai acontecer. Ele sempre está aqui porque Ele está dentro de nós. Mas muitas vezes não vemos a manifestação disso. Então é possível sim. Ele está em um lugar e esse lugar permanecer inalterado porque falta uma coisa. Diga uma coisa. Versículo 3. Qual é a primeira coisa que diz no versículo 3? O que é a primeira coisa? Disse. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga para ela, disse. Diga, Deus falou. Deus não mentalizou, Deus não fez um pensamento positivo, Deus não ficou se espremendo, Deus abriu, amados, a boca dele, liberou o que estava no coração dele, dizendo, falando, manifestando o desejo dele. E o que foi que Deus disse? Você percebe aqui outra coisa? Deus não ficou dizendo, a terra está sem luz, a terra está em forma. A terra está vazia. Não, para de ficar dizendo o que tem, amado, e começa a liberar as respostas dentro daquilo que você quer que aconteça na sua vida. O problema é que quando você ora, você só fala, está sem luz, está em trevas, está sem forma, está vazio. E em vez de você gastar sua força dizendo o que tem, começa a declarar aquilo que você quer que se estabeleça. Por quê? Quando eu li essa passagem, Deus me deu um exemplo assim. Porque o Espírito Santo, ele estava lá, pairando. Mas a terra continuava inalterada. Mas na hora que Deus disse,
haja luz. Foi o que aconteceu. Certeza. Houve luz. Por quê? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, responsável pelo poder. Todo o poder de Deus. Ele é o executador. Mas, como todo construtor e executador, precisa de mão de obra. E a mão de obra do Espírito é a palavra. Sabe, amado, hoje pela manhã você não precisa. O que você mais precisa não é de um cheque de 10 mil reais que vai pagar todas as suas dívidas. O que você precisa não é de um homem caindo aos seus pés dizendo, eu te amo. O que você precisa não é de um carro novo. O que você precisa é de uma palavra. Porque quando você tem uma palavra, todas essas coisas, tudo que você precisa, vai ser acrescentado, porque vai acontecer de acordo como você declara. E Deus me deu esse exemplo de Gênesis, mostrando uma ilustração. E Ele disse, você já prestou atenção numa corrida de cavalos? Ele disse, uma corrida de cavalos, os cavaleiros ficam dentro de baias. E um jockey fica conversando com o outro, né? Assim, na hora da corrida. Dizendo, e aí, cara, vamos sair hoje à noite depois da corrida? Não. E os cavalos ficam lá assim. Não. Eles ficam assim, ó. Esperando só o tiro. Esperando só aquela porta abrir. Esperando, se aquecendo ali, já estão quentes. Eles já se aqueceram, eles já treinaram. E ele está dizendo, atira que eu corro, atira que eu corro, atira que eu corro. Sabe, amado, você pensa que o Espírito Santo está dentro de você, assim, ó. Porque você não está sentindo. Ai, eu não estou me arrepiando. Eu acho que o Espírito Santo nem está dentro de mim. Não, ele está, sabe como? Ele está dizendo assim, libera a palavra que eu executo, libera a palavra que eu executo, libere a palavra que eu vou realizar aquilo que você diz. Ele está pronto, amado, porque poder ele tem para fazer. Agora você precisa abrir a sua boca e declarar aquilo que você quer que aconteça. Haja luz, houve luz. Levanta e anda, levantou e andou. Seja curado, foi curado, porque o poder já está disponível para confirmar a palavra que sair da sua boca. Mesmo quando você vê que não se manifestou na hora, o Espírito Santo, Ele está trabalhando onde tudo começa, que é no mundo espiritual, para realizar, para ajustar, para transformar as realidades à sua volta, para que uma hora que for o ponto certo, aquilo se manifeste no seu mundo natural. É como aquele homem que Deus disse, vá ali, perto daquela árvore, porque eu quero falar com você. Isso é uma história real. Era um lixeiro, morava no lixão. E um dia andando nas ruas, catando lixo, encontrou um livro do irmão Reagan chamado Autoridade do Crente. Ele pegou aquele livro, começou a ler, e quando ele terminou de ler, ele disse, Senhor, ele era crente, ele disse, Senhor, se tudo que está escrito aqui nesse livro é verdade, por que a minha vida está uma desgraça? E Deus falou para ele, porque você é burro. Deus não fala assim, fala. Ele vai falar de uma maneira que vai pegar sua atenção. Porque se você não está atentando para o que ele está falando de uma maneira delicada, ele vai falar de uma maneira, amados, que vai pegar a sua atenção. Ele disse, você está nessa condição porque você é burro. E ele disse, vá ali naquela árvore. Sai da tua tenda. Ele morava numa tenda, no lixão. E ele disse, vá ali naquela árvore. Quando ele chegou debaixo daquela árvore, tinha um sapo.
E perto daquele sapo tinha um formigueiro. E ele disse, observa esse sapo. Diz que o sapo lá parado, daqui a pouco ele pegou aquela língua velha grande e pegajosa e trouxe formigas para sua boca. E ele disse, Senhor, não estou entendendo. Ele disse, preste atenção de novo. Ele fazia muito tempo que não usava isso aqui, ó. De novo o sapo liberou a língua, foi até o formigueiro, pegou as formigas que ele queria, trouxe de volta para a boca. E ele fez aquilo mais uma vez. E Deus falou para ele, você ainda não entendeu? Quando você começar a fazer como esse sapo, e começar a liberar sua língua para trazer o que você precisa, a sua realidade vai mudar. Se coloque diante da palavra, que é a fonte de todo alimento. Pegue sua língua e diga, eu recebo, eu declaro, eu digo. Porque vai ser assim que você vai trazer transformação para você e para a realidade à sua volta. Você só permanece da maneira como você está, se você quiser. Porque poder você tem. A terceira pessoa da Trindade responsável por todo o poder de Deus mora dentro de você. Poder para executar, você tem. Agora dê ao Espírito Santo a condição de ter o objeto, o material, para executar a mão de obra. Os crentes, eles cometem 2 erros. Ou eles falam as coisas erradas, ou eles ficam calados. Mas chegou a hora de você se levantar como uma mulher que crê. E você começar a abrir a sua boca para declarar para o seu mundo aquilo que Deus diz. Amém? Amém. Aleluia. Você pode sair daqui hoje com as ferramentas, você está saindo com todas as ferramentas que você precisa, porque palavra você ouviu. Deus te deu material para você construir. Agora declare com a sua boca e deixe o Espírito Santo fazer. Porque a parte de executar é dele, não é sua. Amém? Vamos ficar em pé. Cadê o grupo de louvor? Levante suas mãos. Eu quero que você se arrependa por palavras. Existem muitas palavras que você declarou que grudaram em você. Palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de fracasso, palavras de desistência, palavras de enfermidade. E você deu, amados, trunfos. Porque quando nós liberamos a palavra de Deus, o Espírito Santo executa. Mas quando nós liberamos palavra de incredulidade, o diabo executa. E você deu trunfos para o diabo. Para ele fazer coisas que você declarou. Palavras são decretos espirituais. Porque você é uma autoridade espiritual. Então pegue esses trunfos de volta. Abra sua boca. E comece a dizer, Pai, eu desfaço toda palavra negativa, de incredulidade, de fracasso. Amado, o Espírito Santo vai conduzir você, porque você sabe a sua realidade. Faça sua oração agora. Eu percebo no meu espírito pessoas que disseram palavras de maldição sobre seu próprio casamento. Palavras, elas têm poder de fazer e de manifestar o que você diz. Se arrependa. Se arrependa dessas palavras.
Comece a converter a sua boca e exercer a autoridade que Deus te deu para começar a controlar o que sai dos seus lábios. Queremos dominar tantas coisas e exercer autoridade sobre tantas coisas. E a Bíblia diz que aquele que controla a sua própria língua é um perfeito varão. É uma pessoa madura. Chegou a hora de você tomar autoridade sobre a sua boca, controlando aquilo que sai pelos seus lábios. Obrigada pelo teu sangue.